Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha em empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no mundo. E eu sempre com especialistas maravilhosos aqui. Hoje eu recebo uma mulher que ela já está no empreendedorismo familiar, trabalhando em casal, gente. Imagina os desafios aqui que ela tem para nos contar. E ó, não só desafios, ela foi em busca de conhecimento, então são desafios superados. Então, eu falo que a empresa dela, falei aqui fora com ela, né? Que a empresa dela é a grande escola prática de toda a teoria que a gente aprende nesse universo de inteligência emocional que é necessário. Se você é empreendedor, empreendedora, já manda esse podcast também para mais pessoas. Isso serve para você, vai cair como uma luva. Às vezes a gente se sente tão sozinho no empreender, tem tantos desafios, aquela vontade de desistir. E a gente vai falar tudo sobre isso hoje, tudo que ninguém costuma falar. Então, ó, hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que não só entende de negócios, ela entende de gente, é especialista em inteligência emocional e estratégias de vendas, criadora do evento SOS Day, que eu já falei que eu quero no próximo, que está aí com a sua quinta edição e tem transformado a jornada de centenas de empreendedoras. Ela também é idealizadora do workshop Desbloqueia, onde ensina com profundidade e simplicidade como emoções mal gerenciadas bloqueiam resultados concretos no empreendedorismo. Seu conteúdo alcança diariamente mulheres que estão à frente de seus negócios, mas estão travadas por crenças, por culpas ou medos que ninguém ensina a lidar. Se você sente que está se esforçando, está com pouco resultado, ou que tem medo de aparecer, de se vender ou de dar errado de novo, fica com a gente, porque esse episódio é para você e vai destravar a sua mente. Então, receba com muita energia, Grace! Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com você. Estou muito feliz, honrada e tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso para contribuir também com a jornada das mulheres que querem crescer os seus negócios, Com né? certeza. E eu, assim, eu já te parabenizo já desde o início por você ter tido a coragem de estudar esses temas de inteligência emocional, de autoconhecimento. Porque uma coisa é você estar gerenciando à frente de um negócio Sim. com inteligência emocional e outra coisa muito diferente quando você está às cegas das emoções, com falta de gerenciamento. Quem é a Grace antes de ser a treinadora de inteligência emocional? Ah, Grace Barbosa sempre foi muito sonhadora. Minha história começa, eu digo, aos 13 anos de idade, porque eu falo que eu nunca gostei de limpar a casa. Jura? Olha, bate aqui! Nunca fui muito fã, então assim, meu pai sempre me dava as lições de casa para fazer, o que que eu tinha que colocar em prática, e quando ele chegava do trabalho, eu sempre tinha deixado algo sem fazer. Uhum. Eu lembro até que ele gostava muito de tomar água gelada, e ele falava: "Coloca água na geladeira", e eu não colocava, e era uma briga constante. E minha mãe tinha uma loja de roupas. E um dia meu pai falou assim: "Ó, já que você não quer limpar a casa, ajudar a sua mãe, então vai ajudar ela na loja de Que roupas". bom que ele entendeu. Ele achou que estava me castigando, Ah, que bom, muito mas bom. foi assim a minha descoberta. Eu fui para a loja de roupas, comecei a atender clientes, comecei a entender o perfil de cliente e com 14 anos de idade promovi um desfile. Que sensacional. Promovi um desfile e foi um sucesso. E naquela época eu já ajudava minha mãe com os perfis de cliente, com a decoração da loja, com atendimento, vendas, cobrança, e foi ali que eu me desenvolvi. Eu sou mineira, eu sou do Ah, Vale do Jequitinhonha. por isso que deu esse match aqui, gente. Minha mãe é mineira. E mineiro, ô, Sério? povo bom, hein? É bom demais e amo É. queijo, gente. Aham, Amo, amo, amo de paixão. Quer me presentear, me dê queijo. que delícia. Nossa, eu recebi o pessoal da casa do pão de queijo da Vó Ai, Bel. que É delícia. lá da sua redondeza, viu? Ai, é bom demais. Os Perto de queijos de lá Mogi. Mogi, são. Diadema é perto? Sim, é para aquela Vovó região. Bel, você vai amar, Ah, vai lá. já quero ver, porque amo queijo. E lá, minha cidade bem pequenininha, não tinha muitos recursos, né? Então eu comecei a fazer cursos gratuitos. Onde tinha curso na associação Que comercial, no gracinha. Sebrae, eu comecei a fazer. E comecei a me Bem desenvolver. novinha. Bem novinha, de 13, 14 Eva, anos de muito idade. bom. E eu Incrível. falo que todo empresário, empreendedor, primeiro ele é vendedor.
E eu acredito muito nisso. Você vende todos os dias. Você vende sua imagem, você vende para casar, você vende, você está sempre se vendendo. Então eu comecei lá, que eu me descobri, e eu sempre sonhei em fazer um negócio próprio. Mas ao decorrer da vida, fui trabalhando sempre como CLT, mas sempre voltado em vendas. Eu sempre gostei de trabalhar onde tinha metas, onde tinha desafios. Direcionamento. Lá estava eu. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa que era de informática e eles me colocaram para fazer cobranças. E lá tinha um pessoal que não conseguia receber de forma alguma. E eu falei assim: não, vamos fazer o seguinte: faz assim, você me põe uma meta que eu vou receber desse pessoal. E eu comecei a fazer cobranças, a bater as metas. Chegou um momento que era uma franquia, então eles falaram: como que você está conseguindo fazer isso? Porque eu sempre tive foco, determinação. E eu sempre queria mais. Eu sabia que eu ia conseguir chegar a algum lugar, que aquilo ali que eu estava vivendo não era o meu fim. Que aquilo não te definia, Não né? me Sempre definia. foco na visão. Sempre foco. E eu digo que é isso, né? Você ter fé e foco. Quando você tem foco, você tá sempre ali de olho no que você quer, fica muito mais fácil passar os desafios, porque eles Exato. vieram. E meus primeiros trabalhos sempre eu ganhava muito pouco, então eu queria meta para ganhar mais, era oportunidade. E ali eu me desenvolvi tanto que eles começaram a me enviar para as outras lojas para ensinar as meninas a fazerem cobrança e a baterem metas. Já virou treinadora de cobrança, gente. E a comunicação para você cobrar alguém É, é diferenciada, né? é Não adianta. persuasão. É Uau. negociar e é persuasão, né? E você entender ali o perfil do cliente, né? O que que ele comprou, por que que ele não pagou, quanto tempo que ele pagou, que quando ele parou, e chamar o cliente para uma negociação. Então ali começou a treinar pessoas de outras escolas para também conseguir bater suas metas. E depois dali fui para um outro trabalho, onde também o valor que eu ganhava era pequeno, e eu falei, eu preciso completar a renda. Então, Gabi, já vendi de tudo. Uau. Já vendi mini pizza, Que delícia. lingerie, já vendi cama, mesa e banho. Às vezes eu ia no centro de São Paulo, comprava ali, vendia porta a porta e comecei sempre vendendo, sempre prosperando. E tem uma história da minha vida antes de tudo, né? Queremos saber. Que é quando eu tinha o meu filho, que ele tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu estava numa situação financeira bem difícil. Aham. E ali, contando, eu falo que eu ia no mercado e no açougue, eu pedia assim, ó, me dá 3 bifes, Sim. que era para mim, para ele e para minha irmã. Aham. Ah, me dá três Você era mãe frangos. solo na época? Na época, sim. Uhum. Na época Tá. tinha saído de um casamento frustrado, Uhum. estava criando meu filho sozinha e a minha irmã morava comigo. Uhum. E na época era bem difícil, porque ela estava estudando, fazendo psicologia, então Uhum. tudo que a gente tinha era para investir. Sim, E eu me lembro certíssimas. uma vez, que é uma história que inclusive tá lá no Instagram, e que eu fui com meu filho pro McDonald's. Você é mãe? Sou. Então você sabe do que eu tô falando. A Uhum. gente abre mão do nosso para os nossos filhos. Com certeza. E meu filho chegou da escola, mãe, 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 quero um McLanche feliz porque tem aquele brinquedinho. E eu falei assim, tá bom, filho. Eu coloquei lá na planilha, porque eu sempre fui de finanças. Então eu coloquei na planilha que naquele mês eu ia levar ele para comer o Mac, mas não tinha para mim. E aí levei ele no shopping, comprei para ele, ele falou: "Mãe, você não vai E comer?" eles perguntam mesmo. E eu falei: "Não, filho, a mãe não quer". Mas na verdade eu não tinha. Eu Uhum. não tinha condições de comprar para mim e para ele. E como foi sentir aquilo? E o que que fez de diferença na sua vida viver isso? Duas coisas, senti a dor da escassez, mas também foi uma alavancagem, porque naquele momento eu pensei assim: "Ó, nunca mais eu quero passar por isso". Fez um juramento. Muito bom. Um juramento. Nunca mais eu quero passar por isso. E naquele dia foi onde eu fiz um novo planejamento. Comecei a trabalhar. Como que eu posso dizer? A palavra é essa mesmo, me enfiar em treinamentos de inteligência emocional, onde tinha eu estava indo, quando eu podia eu estava, gratuito, pago, investimento. Tive que investir. Você entendeu que, porque as pessoas não entendem, ou quando a gente escuta a sua história, quando você traz esse ponto, o que que a gente imagina? Ah, fui atrás de mais trabalho, fui trazer mais renda para casa de alguma forma. Não, você foi investir no seu pessoal. Porque eu já trabalhava muito.
Naquela época, eu estava trabalhando durante o dia, eu fazia faculdade à noite e vendia coisas extras no fim de E semana para mesmo assim completar a não renda. estava rendendo. Só que eu percebi que tudo o que eu fazia era para pagar as contas, não realizava sonhos. Uau. E eu queria algo mais, eu queria realizar o meu sonho e agora eu tinha um motivo maior. A gente precisa ter um motivo. E o meu motivo naquele momento era mudar a qualidade de vida do meu filho. Eu queria que ele tivesse uma qualidade de vida melhor e que eu não vivesse mais a dor da escassez, a dor de não ter, aquela dor ali de não merecimento. Eu merecia mais. E naquele momento eu falei, não vou mais passar por isso. E aí eu comecei a me desenvolver e eu Uhum. entendi que eu podia sonhar. E aí eu aprendi a sonhar, porque muitas crenças que vinham lá da infância não me deixavam sonhar. Eu achava que aquilo ali estava bom. E era algo que, inclusive, o Paulo Vieira fala muito sobre isso. Eu fui num evento com a esposa dele e ela fala onde você está buscando as suas As referências. referências. E eu buscava minhas referências em alguém que estava pior do que eu. Você foi E, lá no Poder da Ação no estádio, né? sim. Gente, as Você tava palestras lá naquele dia? tava. Nossa, Essas palestras me marcam mexeu comigo. tanto. Aquele dia também O mexeu lugar, comigo. a hora, o tempo, tudo. Por quê? Você buscava assim, ó. Nossa, pelo menos eu tô melhor do que a fulana. Hum, Ah, pelo menos eu tô melhor até mesmo no meu emagrecimento. Eu estava com dificuldade de ter resultados, porque eu olhava assim, ó, pelo menos eu sou mais magra do que aquela. Pelo menos, e naquele dia eu entendi também a força da referência. Onde você busca suas referências? Eu tenho que buscar minha referência, é ali que eu quero chegar. É ali que eu quero ser. meu coração até acelera. Verdade. Então, Isso muda tudo. E às vezes a gente busca referência. Quem é a nossa maior autoridade para nós? Os nossos pais. E às vezes eles estavam felizes com aquela vida que eles estavam levando. e E tava estava tudo bem. conformados. Minha mãe, por exemplo, ela é enfermeira e ela é concursada. Então ela trabalhou a vida inteira concursada e estava feliz, indo para o trabalho, voltando para casa. E estava tudo bem. Só que eu queria mais. E para fazer mais, você precisa se desenvolver. Você se sentia culpada de querer mais? Já me senti. Já, muitas mulheres se sentem assim. Já me senti. Antes de me desenvolver, eu me sentia assim, porque eu estava saindo fora da caixinha. Eu estava saindo fora da realidade que a minha família vivia, da realidade que as pessoas pregaram para mim, que estava tudo bem, que era só pagar as contas. Meu pai era pagar as contas e ter o nome limpo. Tem uma reputação. Pra conseguir crédito no banco ainda. É para pagar as contas. Se você pagou as contas, e hoje eu falo muito, inclusive no meu treinamento do SOS Day, eu falo muito sobre isso, que sucesso é muito particular. Muito. Eu digo que às vezes sucesso para alguns é só ter a geladeira cheia. Tá bom. Sucesso para outros é só pagar as contas no final do mês. Mas sucesso para outros é ter 1 milhão na conta. Para outros é viajar o mundo. Para outros é ganhar muito dinheiro. Sucesso é particular, mas ele precisa fazer sentido para você. Com certeza. Depois que você se prometeu, você se jurou, fez o juramento. O juramento interno é muito É muito importante. importante. É um ponto de guinada mesmo, né? Sim, de virada. Quanto tempo demorou? Porque o tempo, né, é importante no processo, muitas pessoas não têm paciência Não tem. porque você foi atrás de autoconhecimento, e autoconhecimento não é uma coisa que você encontra a solução para sua vida assim, na semana seguinte. Como foi para você? Olha, demorou em média 3 anos para eu começar a entender o É caminho. importante você falar sobre isso. Sim, para eu começar a entender o caminho. Porque primeiro quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu tive muita dificuldade de lidar com as pessoas. E o primeiro treinamento assim intensivo que eu fui fazer de formação, quando fui fazer a formação de coach, fiz a formação de coach no IBC. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, eu vim para me desapegar das pessoas. Esse era a minha meta. Quero desamar. Quero desapegar das pessoas. Vindo de um casamento frustrado, estava numa liderança onde eu estava liderando pessoas que me frustraram. E eu falei, não, preciso me desapegar das pessoas. E quando eu cheguei lá, que eu falei, quero desapegar das pessoas, eu comecei a trabalhar para isso. E o meu mentor do dia falou assim, tá bom, no final a gente conversa. Então é um treinamento que a gente faz primeira semana, depois você volta para o segundo módulo na segunda semana. Eu entendi que o problema era eu.
Primeira coisa que eu fiz para entender, eu fiz uma análise de perfil comportamental pela primeira vez na vida. Muito bom. Muda tudo. E o que você descobriu e a importância Eu disso? descobri que eu tinha 90% de E dominância. o que é dominância? Dominante, eu era dona da razão, eu queria mandar em tudo e em todos. Quer fazer direito, faça você mesmo. Faça você mesmo, era centralizadora, eu não conseguia delegar, eu não conseguia pedir ajuda. Então, assim, ou eu mandava e olhava e estava ali junto, ou eu fazia. Então, além de centralizadora, não delegava e achava que o meu era sempre o melhor. Era o meu jeito. E não é o meu jeito, né? Nós precisamos entender a forma dos outros, como os outros funcionam. Então, eu estava num momento muito difícil, por quê? Porque eu não entendia como eu funcionava e também não entendia como as pessoas que estavam ao meu redor Uhum. E funcionavam. nem a importância de saber disso. E nem a importância de saber disso. Então, a primeira vez que eu fiz análise de perfil comportamental, eu também sou analista de perfil comportamental, Muito bom. e eu indico que todos façam. Você que trabalha no CLT, você que trabalha no empreendedorismo, você que é líder ou você que é liderado, todo mundo precisa entender como você funciona. E a partir daí você começa a se entender como as pessoas funcionam. Então, fica muito mais fácil você lidar com as pessoas. Sim. E eu comecei a ver que eu precisava desenvolver muito. E foi ali que eu comecei a ouvir mais o outro, entender por que o outro agia daquela forma, Ouviu o outro sem bater o pezinho? sem bater o pezinho, sem Parece, fala balançar a logo. perninha. Que eu tenho esse tique, hein? Não Ó, tem, não. tô balançando, Você tá muito em paz, tranquila. sem balançar a Pra uma perninha. dominante. E olha que engraçado, eu fiz agora, recentemente, gente. Porque eu digo que perfil você melhora, Aham. mas você não vai deixar de ser você. É essência, não? Essência. Você não vai deixar de ser você, de ser uma pessoa que quer estar à frente, que quer saber o que está acontecendo, que quer estar a par das coisas, tudo bem. Mas hoje eu fiz, olha, saí de 93 para 53. Caramba! Uau! Parabéns. Hoje, se você falar pro meu marido quem era a Grace, quem é a Grace, completamente diferente. E foi aí que começou a virada. Foi quando eu me conheci. O primeiro passo, se conhecer. Tem mulheres que não se conhecem. Tem mulheres que são muito trabalhadoras, que são determinadas, que não têm medo de ir à luta, que acorda cedo, dorme tarde, mas estão confusas, sem resultado. É exatamente como eu falei na sua abertura e você trouxe aqui. Você era essa mulher. Eu era Você essa está mulher. se descrevendo. Não era por preguiça, não era por falta de ação. Era por falta de inteligência emocional. E eu percebi isso, que não era trabalhar mais que ia me levar ao resultado, porque eu já estava estudando e trabalhando, eu não tinha mais tempo na agenda para trabalhar mais. Então eu pensei, caramba, o que está acontecendo? E era a inteligência emocional que faltava, era o autoconhecimento, era eu me conhecer, eu saber onde estavam os bloqueios. E a crença de merecimento, Gabi, eu precisei trabalhar muito isso. Sim. Porque eu também tive muitas crenças religiosas, eu sou cristã, mas na época eu não entendia muito de ser cristã. Então eu achava que Deus queria assim, que Deus quis assim. Então hoje as pessoas estão confundindo isso. Muitas pessoas acham que Deus quis assim, que é para ser assim e tá tudo bem. Mas Deus tem o melhor para nós. Então a partir do momento que eu me conheci, eu entendi que quando eu mudo, as coisas ao meu redor começam a mudar. Uau, uau. E olha, parece bonito ouvindo ela falar, mas eu imagino que você tenha sentido muita dor. Ainda Sim. mais por ser dominante, né? E a transformação dói, né? É dolorosa. Ela dói. Hoje a gente fala muito de zona de conforto, e é verdade. Tudo que a gente precisa tá fora. E quando você é desconfortável mudar, é desconfortável falar da gente, é desconfortável falar assim, eu errei aqui, eu preciso melhorar ali, eu preciso ressignificar isso, eu preciso perdoar. Algo que também era muito difícil para mim era o perdão. Então, devido a eu ter muitas crenças relacionadas ao meu pai, eu consegui perdoar o meu pai no desenvolvimento pessoal. Porque até então eu não conseguia perdoar, eu não conseguia chorar, eu achava que chorar é sinal de fraqueza. Então, essa dominância foi me trazendo o quê? Eu sou dona do meu negócio, eu sou dona da minha vida, e eu comecei a criar como que eu posso dizer, uma barreira. Aqui ninguém entra, aqui ninguém acessa. Então, tinha dificuldade de falar até para a psicóloga o que eu estava sentindo. Chegava brava na terapia, ai, não tenho nada pra falar hoje. Demorava a falar. E quando falava, queria falar o que eu achava.
seu ponto de vista certo. O meu ponto de vista, que era o melhor, era o certo, era o que tinha que ser feito ali, tá bom. Eu mesma falava a minha dificuldade, eu mesma dava quais A seriam sua as minhas solução. ações. Qual foi o quanto foi importante você ter perdoado o seu pai? E explica um pouquinho para as pessoas, para mim também, a importância do perdão na vida de um empresário. Porque a gente só fala É, perdão de vida pessoal. Mas e nos negócios? é importante. Primeira coisa, você precisa se perdoar. Porque, por exemplo, eu tive um casamento frustrado, me casei cedo, aos 16 anos, Muito novinha. e esse casamento foi frustrado o tempo todo, mas devido a crenças que a gente não casa para separar, e Uhum. há muitas crenças religiosas, eu fiquei 9 anos. Então, eu vivi dos 16 aos 25 anos, que eu digo que é a minha juventude. Eu vivi a minha juventude por conta de crenças limitantes. Uau. E isso, eu não conseguia me perdoar, porque eu pensei, o melhor da minha vida eu perdi, Era presa a crenças limitantes, a crenças religiosas, que tipo de crença, assim? que você casou que você não podia separar, Uhum. que Deus ia te condenar se você separasse, que para separar eu precisaria ter uma prova de uma traição, de um adultério. E eu fiquei vivendo a vida toda isso. Uau. E quando eu tomei a decisão que eu vi que estava fazendo mal para mim, que ou eu tomava a decisão de me separar, ou eu Ia ser fadada aquilo. ia ser fadada daquilo, ia viver aquela vida pro resto da vida, que para mim ali era um karma. Ali Hum. eu escolhi e eu tinha que viver aquilo. Então, durante 9 anos, tentando empurrar, tentando mudar, eu mudei de cidade 3 vezes para ver se o casamento dava certo. E quando eu decidi me separar, as coisas mudaram na minha vida. Uau. Então, por quê? Porque depois ele realmente confessou o adultério, depois ele confessou que realmente tinha vida dupla. Então, se eu tivesse vivendo aquilo por crenças religiosas, estaria até hoje. E Nossa. pessoas que me acompanharam viram o boom que deu quando eu tomei uma decisão. Uau. Então, e para tomar essa decisão, eu tive que olhar para dentro. O que que aquilo estava me causando? Que mulher estava me tornando? Então, foi ali que eu decidi realmente dar uma virada. E a questão do perdão, a pessoa masculina, a figura masculina na nossa vida está muito relacionado com a prosperidade. Está muito relacionado com o dinheiro, Com direção. com direção. Enquanto eu não perdoava o meu pai, eu bloqueava essa parte na minha vida. Que por mais que eu trabalhava duro, eu não tinha resultados. Eu não Hum. conseguia alavancar, não conseguia crescer. Foi necessário eu desbloquear e tirar esse peso, porque é um peso. É um Sim. fardo que a gente não merece carregar. Uh-uh. E o perdão é bonito falar, né? É Ah, lindo. se perdoa, porque quando você perdoa, você libera. Mas Mas ele como tem que fazer vir isso? de dentro. O perdão é. Você acredita que o perdão é um ato ou são pequenas mudanças internas que ocasiona Eu o acredito que o perdão? perdão é uma permissão. Hum. Você se permite perdoar. Porque perdoar não é fácil. E não é simplesmente você ler um livro de perdão, não é simplesmente, é você realmente, é como eu digo, você vai para um treinamento, seja o SOSD, seja ele com grandes players, não faz diferença, você precisa se permitir, senão você entra vazio e sai do mesmo jeito. Verdade. Então, o perdão é permissão, você precisa querer, você precisa se permitir. Aí, quando você permite viver aquilo e você entende, né, o que aquilo vai te proporcionar, você consegue liberar. E quando você libera, muitas coisas vêm por trás disso. E se perdoar nos negócios é tão importante quanto. Porque, assim como eu tinha dificuldade de perdoar, que eu fiquei 9 anos da minha vida e eu perdi a minha juventude, eu ficava, não é possível. Como que eu fiz isso? Como eu deixei isso acontecer? E com Eu não chicote, né? conseguia me perdoar. É nos negócios, porque às vezes você toma decisões que dão errado. Às vezes você toma decisões tarde demais e você fala, nossa, quanto tempo eu perdi. Poderia ter feito lá. Às vezes você deixa oportunidades passar. Às vezes você faz um investimento que não deu certo. Então, nos negócios, é isso. Você não tem uma estrelinha. Por mais que a gente tenha estratégias, mas pode dar errado. Por que Com não? certeza. E se deu errado, você aprendeu. Meu marido, a gente fez até um podcast essa semana, Aham. e meu marido, ele falou assim, a gente nunca começa do zero. A gente começa de onde a gente parou. Porque agora você tem estratégia, agora você tem conhecimento, agora você sabe onde não errar. E eu sempre digo que tudo que acontece na nossa vida, e também os nossos treinamentos, e até essa vivência que nós estamos tendo aqui, nós aprendemos duas formas. Às vezes a gente aprende como fazer, e às vezes a gente aprende como não fazer.
Porque olhando para você, eu posso dizer assim: nossa, quero fazer como ela. Fazer um podcast, trazer mulheres para falar Se suas inspirar. histórias, se inspirar, inspirar mulheres. E às vezes a gente pode falar assim: não quero fazer como Não ela, faria assim, não. não faria assim, É faria verdade. diferente, não colocaria essa cor. Sim, sim. E assim sucessivamente, mas você Aham. está sempre aprendendo. O aprendizado ele é constante, a gente não pode sair dessa cadeira. Exatamente. Ter esse olhar de eterno Ter esse olhar de aprendiz. eterno aprendiz. É isso que faz as pessoas serem cada vez maiores, É verdade. Eu, né? eu acredito muito nisso. Eu compartilho do mesmo pensamento. E você trouxe também, imagina, o pai ele representa a direção, o dinheiro. Se você não perdoa a sua figura, a sua autoridade, que a gente aprende a ser ou a não ser igual, porque a gente ou copia o comportamento por não perdão, ou repete o comportamento por não perdão, O ou meu pai, por repele. exemplo, eu copiei o que não fazer. E foi aí que eu tive e foi aí que eu tive a visão. O que não fazer. Porque assim, por que que eu não conseguia perdoar o meu pai? Porque muitas coisas que ele fazia com a minha mãe, eu não concordava. Então eu invertia papéis. Eu defendia a minha mãe do meu Hum, pai. hum, Então, até eu entender isso, tanto que meu pai já chegou a falar palavras duras comigo, que hoje a gente sabe que instala nas pessoas grandes traumas, né? E meu uhum. pai já falou palavras assim: você que é o problema. Você só atrapalha eu e a sua mãe. Ah, é só você chegar que dá errado. Porque às vezes eu defendia minha mãe. Falei, mãe, não Entendi. faz isso, a senhora não merece isso. Então eu ia defendendo. Até eu entender no desenvolvimento pessoal. Gente, desenvolvimento pessoal é É fantástico. tudo. Desenvolvimento pessoal é tudo. Todo mundo tem que se conhecer, tem que conhecer o que está acontecendo. Hoje também nós temos a oportunidade também. Eu não sou consteladora familiar, Uhum. mas já fiz e indico. É maravilhoso. É maravilhoso. Para você entender Você qual que é o seu papel no sistema e o no que papel você sistema. está E eu ocupando. entendi que eu estava invertendo papéis. Aquele papel não era meu, era filha. E como meu pai era comigo? Meu pai não estava fazendo nada comigo. Meu pai estava fazendo com a minha mãe. Então, por que que eu criei esse rancor, essa agonia relacionada ao meu pai? Porque eu estava defendendo a minha mãe, estava no papel dela. Era ela que era traída. Uau. Era ela que estava sendo afrontada. Eu não tinha que estar ali para defender. Então, essa inversão de papéis me fez criar isso e bloqueou minha vida por muito tempo. Eu imagino a sua vida matrimonial, Sim. porque você foi quando a gente não se trata, não se olha, não vai para o autoconhecimento, vê o que precisa ser melhorado, a gente vai com a mesma visão para outra área da vida que é o E a relacionamento. gente só vê o defeito do outro. A Exato. gente só olha para o outro, Porque para o você não vai externo. fazer. Então, qualquer tris que ele faz, a gente acha que E é não é só ameaça no nossa. outro. Eu acredito que quando você está com essa visão, Uhum. o problema são das pessoas, o problema é do governo, o É, problema é do país, o problema é do presidente. é um olhar vitimista, né? Vitimista. E você, enquanto você estiver nesse lado do vitimista, você não consegue prosperar. Não vai, os seus negócios eles travam. Uhum. Porque quem realmente teve sucesso na vida não procurou culpados. Enquanto você estiver procurando culpados, você não vai conseguir prosperar. Porque, Sensacional. porque você não muda o que precisa ser mudado. Tem coisas que precisa mudar de lugar. E eu digo mais, tem que bagunçar para dar certo. Às vezes bagunça primeiro para depois arrumar. É. É sempre assim. Você vai dar uma E faxina, vamos falar simples aqui. Você vai dar uma faxina numa casa, o que que você faz primeiro? tira as coisas do Tira lugar. tudo do lugar, levanta as coisas, joga algumas fora. Tira a sopa pra limpar a gaveta. E é assim. Eu digo que quando você pode reparar, quando sua bolsa ou as suas gavetas, o seu guarda-roupa está bagunçado, a sua cabeça está bagunçada. Quando você tira tudo e começa a arrumar, você começa a arrumar suas ideias. Porque fala muito sobre você. O seu guarda-roupa, a O bolsa que está do seu carro. lado, o carro. Olha, inclusive eu trabalho no ramo automotivo, a gente tem auto center e lava rápido. Que incrível. E lá tem carro que chega de mulheres lá, que eu falo, meu Deus, que bagunça! Que Como a desculpa que mulher elas deixa o dão. carro desse jeito? Mas imagina a cabeça daquela mulher. Tá daquele jeito. Imagina. Bagunçada, cada coisa espalhada, fora do lugar. Você E já eu tem falo, que dar o cartãozinho do SOS Day pra ela. já tem que dar Fala o assim, ó, essa cartãozinho. daqui merece esse cartãozinho. Essa aqui é uma pessoa realmente para estar lá dentro. Precisa ir no SOS Day. E é isso que a gente faz. A gente está sempre vendo o quanto as mulheres
precisam de socorro. Foi por isso que nós criamos o SOS Day. Fala um pouquinho do SSD e depois eu quero saber como que é trabalhar com seu marido num centro automotivo. Mas o SSD primeiro. O SOS Day nasceu disso, do socorro que as mulheres precisam. E o que que eu vejo muito? Como eu sou cristã, eu também acabei liderando muitas mulheres, eu também já liderei homens, Uhum. mas eu sempre percebi que a força está na mulher, que a mulher sabe, ela consegue levar um homem para qualquer lugar que ela quer. Então, o homem, nós somos auxiliadora. Então, o Uhum. homem, ele precisa desse conforto, ele precisa saber que tem alguém ali e que ele pode contar. E o apoio. O apoio, porque imagina, eu sei que você tá ali, mas quando eu preciso de você, você não sabe que direção tomar, você não sabe me dar uma opinião, você não sabe me ajudar, não adianta. Uma vez eu fui num casamento, desculpa só, eu preciso falar isso. É que foi um casamento cristão também. O pastor falou assim: o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Na hora, eu com meus 18 aninhos pensei: ai, que absurdo, o que que ele vai começar a falar? Daí ele falou assim: sim, o pescoço ele dá o apoio, a base e o direcionamento. Aí eu falei: gostei. Mas é verdade. E se o homem entende isso e a mulher também, o lugar de cada um, dá certo. Agora, quando começa a competição, é aí que fica errado. A gente precisa entender muito bem isso. E o SOSD, ele nasceu o quê? Porque eu vi que muitas mulheres empreendedoras, elas ficavam esperando as oportunidades chegar e as coisas acontecerem. E eu sempre fui aquela mulher de não pedir para Deus assim, ó Deus, me dá uma casa. Deus, me dá um carro. Deus, paga minha conta. Nunca fui isso. Sempre pedi para Deus saúde, oportunidade e sabedoria. Muito bom. E um dia eu estava doente, peguei chikungunya, fiquei Uau, mal. E foi aí que chikungunya. nasceu o nome e que nasceu o SOS, porque todo dia eu sempre fui treinadora, mas treinava em empresas, treinava a minha equipe, sempre fechado. E eu falava, não, quero fazer meu treinamento, fiz a imersão com o Lilma, fiz o treinamento, me formei como treinadora de inteligência emocional. Eu falei, ah, não, próximo mês vai. E toda vez que eu falava que ia acontecer, acontecia alguma coisa para não acontecer. É um momento para queda? Era um momento que eu falava assim, não, não vai. Uma sabotagem. Meu marido machucou o joelho, teve que operar, agora não dá. Aí marquei de novo, meu marido teve que operar pela segunda vez, não dá. Marquei de novo, ai, preciso ficar na empresa porque meu marido. Aí sempre acontecia algo. Até que eu estava procurando o momento certo, quando eu falei, agora é o momento. Viajei para Minas e lá estava uma febre de chikungunya. Voltei para cá, fiquei 3 meses de cama. Achei que eu ia morrer. Que Eu não conseguia perigo. segurar um copo. 3 meses. 3 meses. Só que no momento da dor, nascem os grandes negócios. Uau. E eu até anotei uma frase no meu bloco de notas que eu li até no carro para Dani. Eu falei assim: o fogo, ele não me queima, ele me molda. Porque é verdade, o fogo, ele não queima, ele nos molda. E é isso, naquela dor nasceu um grande negócio, que foi o SOS Day. E ali eu entendi qual o nome. E comecei a pensar em grandes nomes. Mas eu pensei em falar qual é o método da Grace? O que que a Grace vem fazendo que vem dando certo? O que que a Grace vem fazendo que vem funcionando? Que me fez sair do zero, que me fez criar 3 CNPJs, que me fez gerar empregos, que me fez mudar e trazer grandes pessoas para ter grandes resultados financeiros. Quando eu trabalhava numa empresa prestando serviço sobre colchões terapêuticos, nossa empresa foi a melhor do Brasil, ganhamos viagens, ganhamos carros, fiz com que várias pessoas saíssem do zero e ganhassem muito dinheiro, realizassem sonhos, comprassem casas. Então eu falei, o que que a Grace vem fazendo? E aí eu entendi. SOS. S de saúde. Eu entendi que por mais que eu tinha um bom plano, naquele momento, o que estava me impedindo de colocar em prática? Falta Saúde. de saúde. Eu tinha dinheiro, eu tinha oportunidade e eu tinha um bom trabalho, mas eu não tinha saúde para colocar em prática. Então eu pensei, se eu não tiver saúde, eu não consigo nada. Então, o Nossa. primeiro pilar, saúde. Ou de oportunidade. Porque eu falei assim, eu preciso ter saúde e ter uma grande oportunidade. Porque Aham. se eu tiver oportunidade, o que que eu preciso para fazer ela dar certo? Sabedoria. Boa. Tá aí o nosso método, SOS. Saúde, oportunidade e sabedoria. Porque tenha certeza, Gabi, se você tiver saúde, tiver uma grande oportunidade e sabedoria, essa oportunidade te faz chegar a lugares que você nunca imaginou acessar. Sim, que incrível. E quem são essas mulheres que te encontram? Como elas chegam até você?
Elas Que chegam estado emocional. Que estado emocional. Ela chegou através do Instagram, mas de que estado emocional que elas chegam? Desacreditada, com medo. Elas chegam sem acreditar nelas mesmas. Elas não entendem. O que eu digo que o SOS, ele não é uma pílula mágica, Uhum. mas ele faz você desbloquear crenças que vieram te acompanhando até aqui. E o que que ele faz? Ele faz você realmente entender o poder que você tem dentro de você. Porque eu digo, tudo que eu preciso está em mim agora. Tudo Exato. que você precisa está em você. A gente só precisa acessar. E essas mulheres, elas não conseguem acessar sozinha. Então, o SOSD, ele vem para te trazer o autoconhecimento e o desbloqueio para você acessar o que está aí. Por isso que hoje nós temos muitas mulheres com grandes resultados, não só emocional, mas também financeiramente. Porque a prosperidade, ela não vem sem antes você mudar a sua mentalidade. Sim, e você usa E uma eu frase tenho uma frase. do carro com freio de mão puxado. Eu achei incrível essa frase. Mas eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, a mentalidade antecede a prosperidade. Quando a sua mente muda, a prosperidade chega. E por que eu falo prosperidade? Porque é como eu te disse, sucesso para cada um é particular. Qual a prosperidade que você quer acessar? É a geladeira Ah, cheia? É 1 milhão na conta? É gerar empregos? É mudar vidas de pessoas? O que que você quer? é tudo isso aí que você falou. Você pode acessar tudo isso, porque está dentro de você. E antes nós estávamos falando aqui sobre a filosofia de sucesso de Napoleão Hill. Sim. É isso. Tudo começa Na intenção, na intenção da gente. E tudo se determina. pelo nosso espírito. É isso. Gente, a gente pode qualquer coisa. Inclusive, eu acredito que você já viu um estudo que fizeram sobre úlceras suporáveis. Já viu? Não. Pegaram 2 pessoas que estavam com problemas de úlceras suporáveis, que são aquelas úlceras que abrem no nosso estômago e que elas são difíceis de curar. E Hum. chegaram para essas 2 pessoas e para uma falou assim: Olha, eu trouxe esse remédio dos Estados Unidos e ele vai te ajudar. Ele veio para te curar, E falou com com certeza. certeza. Então toma que ele vai te ajudar e vai te tirar dessa. Uhum. Para outra falou assim: Olha, eu trouxe esse remédio dos Estados Unidos para fazer um teste. É um estudo. E a gente vai ver se ele vai funcionar ou não. E você vai ser o nosso experimento. Colocou para as pessoas. Depois de uma semana, voltou, essas pessoas tomando esse remédio, voltou para ver. A pessoa que falou que era um estudo, ela só conseguiu ter 30% Olha isso. de cicatrização. E quando chegou para a pessoa que falou que aquele remédio foi feito para curar, ela teve 100% de melhora. Uau. E depois eles foram e comunicaram com os dois e falaram que era apenas remédios Placebo. placebo. Tudo se determina pela nossa mente. E é verdade. E eu contei isso numa palestra que eu fiz e foi incrível, Gabi. Uma mulher falou: Grace, posso falar? Eu falei: Que pode. gostoso, né? Nossa, Ser foi maravilhoso. provocativa, né? E trazer esses insights que saem da alma da pessoa. Da alma porque às vezes você fala uma coisa, as pessoas ficam: será que isso acontece mesmo? Aí quando vem alguém e fala na hora, você fala assim: caramba, eu preciso mudar minha mente hoje, agora. Então ela falou assim: posso falar? Eu falei: pode. Ela falou assim: Grace, isso é verdade. E eu quero contar minha história. O meu marido, ele ficou doente, só que ele era usuário de drogas. E nesse dia que ele estava internado, ele não podia usar. Uhum. E eles começaram a usar para dores nele a morfina. E a morfina dava o efeito das drogas que ele usava. Então o médico chegou para mim e falou assim: olha, a gente vai precisar suspender a morfina. Só que quando falaram isso para ele, ele entrou em desespero e ele gemia dia, noite, noite, dia de dores. Até que ele chegou para mim e falou assim: ó, pelo amor de Deus, eu preciso voltar com a morfina. Eu não aguento de dor. Aí eu falei para ele assim: tá bom, eu vou conversar com a médica. E aí a enfermeira teve a ideia: vamos fazer o seguinte? Vamos falar para ele que a gente está aplicando a morfina e ver o que dá. Porque pode ser mental. Uhum. Ela pegou uma seringa de soro, chegou pro marido dela e falou assim: olha, fica tranquilo que agora eu vou aplicar a morfina em você e você vai ficar sem dor nenhuma. Ele falou: tá bom. E era apenas soro. Olha só. Ela aplicou na veia e Deu o passou comando certo. 20 minutinhos, ele estava dormindo sem dor. Gente, que incrível. E era apenas soro fisiológico.
Meu Ela Deus. falou isso na minha palestra. E eu falei, gente, que incrível! E aí isso já vai gerando para outra, né? Aí a outra falou, posso falar? Duas situações que, por mais que eu tinha visto esse estudo e eu acredito muito, Sim, é diferente quando você vê alguém falar aqui para é você, real. e já aconteceu muito comigo isso. E ela falou assim, Grace, eu também tive essa mesma situação na minha casa. O meu filho estava com uma dor insuportável e ele não podia tomar dipirona e eu só tinha dipirona em casa. E eu peguei um AS. E falei para ele que era um remédio para dor. Ele tomou, dormiu, passou. E não era remédio para dor. Uau, a nossa mente ela é poderosíssima. Fortíssima, muito forte. Então, tudo que nós precisamos está dentro de nós. Então, o SOS é isso, é para fazer com que essas mulheres se libertem. É um socorro, porque realmente elas precisam, né, se libertar desses traumas, dessas crenças que elas vieram trazendo até aqui. Porque eu te falo, as mulheres chegam lá aprisionadas, porque crenças limitantes aprisionam a gente. Aprisionam. Traumas da infância, traumas da maioridade, traumas do nascimento. Então, no SOSD, nós trazemos tudo isso. Eu ensino para elas o que realmente está acontecendo para elas estar vivendo o que elas estão vivendo. E lá, Gabi, você precisa ir para Eu você quero ir, eu quero ir. viver isso, porque Aham. lá você vê mulheres desbloqueando coisas que você nunca imaginou. Teve uma Caramba. mãe que, inclusive, lá desbloqueou sobre o luto. Infelizmente, ela ficou doente junto com o filho no Covid e os dois entraram juntos no hospital. E nesse hospital eles ficaram internados, não puderam mais ter contato e ela ficou entubada. Quando ela acordou, o filho dela tinha morrido. Meu Deus do céu. E aquele dia, depois daquele dia, ela se tornou uma mulher amarga, ela não cozinhava, Queria ter ido no lugar dele, eu imagino. queria ter ido no lugar dele, não entendia por que Deus fez isso, ela não teve oportunidade de despedir do filho, e a partir daquele momento ela começou a viver o luto. Inclusive, nós temos uma dinâmica que na primeira edição que ela participou, a gente coloca todas as nossas crenças, nossos sentimentos ali dentro daquele saco de lixo pra gente jogar fora. Uhum. E na primeira edição que ela foi, ela falou assim: eu não tenho vergonha do que tá aqui dentro desse saco, porque é o luto do meu filho. Uhum. Mas naquele momento ela não entendia que não era vergonha do filho ou do luto, era vergonha do que o luto, a crença sobre o luto, fez com que ela se tornasse a vida dela. Uau. Uma vida amarga, sem acreditar nela, sem acreditar nas pessoas, sem vontade de viver, sem vontade de cozinhar, sem vontade de se arrumar. Olha a mulher que ela estava se tornando. E na primeira edição ela não se permitiu, e aí vem onde eu te falei, a permissão. Uhum. Precisa se permitir para viver o novo. Se você não se permite, você não vai viver porque eu estou falando ou porque você está falando. E ela não se permitiu, mas ela amou o lugar e já saiu uma pessoa melhor e falou: vou na segunda, vou na outra edição. Vou Na, pagar pra ver se isso daí, se o meu saco, eu vou conseguir jogar esse saco fora. na segunda edição, ela falou: posso falar? Falei: pode. Aí na segunda edição ela falou assim: hoje eu quero me livrar desse saco, Muito bom. porque eu entendi que o que tá aqui eu não preciso disso para viver. E aí ela jogou fora esse saco, jogou fora essas crenças, e ainda assim, nessa quinta edição, nós levamos o depoimento dela, porque ela não conseguiu ir, porque agora ela Uhum. vai em todas as edições. Ai, que graça. Nessa ela só não foi porque tinha um casamento, e ela falou assim: hoje eu consegui viver novamente, acreditar em mim, eu consigo cozinhar, eu consegui me arrumar, eu mudei de casa, Olha, eu consegui arrumar minha casa, eu consegui agora lidar novamente com as pessoas, com as minhas amigas, e eu voltei a viver. cara, isso é Ela é dona de grandioso. uma escola de infantil e ela falou assim: hoje eu tenho um novo olhar para minha vida, para os meus negócios, e aí isso já vem a parte do faturamento, porque às vezes as pessoas querem vender Uhum. mais, quer faturar mais, mas como que você vai fazer isso se você não acredita em você? Porque a venda começa em você. E eu digo, a venda, o seu negócio precisa de venda e a venda precisa de você. Que incrível. E como você se sente vendo toda essa transformação acontecer nas outras pessoas através de ferramentas que você aplicou? Eu sinto que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo a coisa certa. É como a gente estava falando nos bastidores. Aham. Às vezes não é fácil, é desafiador, né? E às vezes a gente fala, ai, acho que eu vou desistir. E aí você fala, não, não posso. E é incrível que quando eu tenho aquele sentimento de desistir, porque dá trabalho, porque, ai, não é pra mim.
Aí eu recebo uma mensagem, aí chega um WhatsApp, aí chega uma mensagem de transformação, chega um depoimento, chega uma mulher agradecendo, chega outra mandando alguma coisa. Nossa, e quando eu entro, a minha primeira mentoranda, ela é enfermeira. Ela não falava em público, ela não gravava vídeos, ela não vivia do negócio dela. Ela parou de trabalhar, né? Ela se aposentou, mas queria viver do negócio dela. Ela trabalha com cicatrização de feridas. Feridas que não cicatrizam por conta de diabetes, ela trabalha com isso. E ela, não dá para ganhar dinheiro com isso, as pessoas não valorizam, ela não conseguia falar do negócio dela. E quando ela saiu da mentoria, ontem mesmo estava lá em casa passando, aí veio o vídeo dela. Ela chama Márcia. Falei, gente, olha a Márcia. Ai, que Aí você fala assim, gracinha. gente, a gente tá no lugar certo. E quando Ah, ela foi abrir a clínica dela, ela me chamou para participar. Ela falou, Grace, você precisa vir, porque você precisa ver o que que a mentoria fez comigo. E eu fui na inauguração e pude ver o olhinho dela brilhar. E hoje ela vive do negócio dela. Então, assim, são pessoas que estão mudando. Inclusive, eu achava que também não funcionava para família, tá? Você também que ah, trabalha com família. aham. Quando eu me formei em coaching, minha irmã, ela se formou em psicologia e ela falava, ah, psicologia não dá dinheiro, psicologia, eu não Era a consigo visão viver dela. da psicologia, a visão dela. Ela tinha uma crença de que ela não tinha conseguido realizar o sonho dela. E ela não conseguia encher a agenda, ela não conseguia viver da psicologia. Então, mesmo formada, ela já chegou a trabalhar em bar, lavando louça, ela já chegou a passar Uau, com roupas, todo aquele conteúdo. com todo aquele conteúdo e a renda não dava, ela não conseguia emprego na área, ela trabalhava de finanças, mas não trabalhava de psicologia, e aquilo foi trazendo grandes traumas E e frustrações. frustração. E um dia eu falei pra ela assim: "Você topa fazer uma sessão de coach comigo?" E ela falou assim: "Ah, irmã, porque eu não sei se funciona e também às vezes poderia funcionar ou não, né, com família". Uhum. Falei: "Ah, vamos fazer um teste?" E fomos. No primeiro dia eu consegui trazer clareza para ela de que o sonho ela tinha realizado. Por isso é importante ter clareza, né? É fundamental. É fundamental. Fundamental. E eu falei para ela assim: "Qual era o seu sonho quando você quis se formar?" Ela falou assim: "Ah, eu queria ser psicóloga." "E você é o que hoje?" Ela falou assim: "Eu sou psicóloga." Eu falei assim: "Então, você realizou o seu sonho?" Ela falou: "Verdade, eu realizei." Falei: "Porque quando você foi fazer o curso de psicologia, você foi fazer para ganhar dinheiro ou porque você queria ser psicóloga?" Falou: "Não, eu queria ser psicóloga, eu queria cuidar das pessoas." Aí eu falei: "Então você já realizou o seu sonho, certo?" Ela falou: "Verdade." Eu falei: "Agora nós vamos ver como você vai ganhar dinheiro com o seu sonho." Uau. E aí nós criamos um plano de ação. Quanto tempo você tem na sua agenda? Quantas mulheres você pode atender? E aí eu falei para ela: "Para onde que você está mandando currículos?" "Ah, eu mando para todos os lugares que eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro para pagar as contas." Eu falei: "Tá Uhum. errado." Então, a partir de hoje, assim, você quer trabalhar onde? Eu quero trabalhar próximo de casa. Então, a partir de hoje, você vai mandar currículos apenas para lugares que querem psicólogas e que é próximo de casa. Olha isso. Direcionamento. Meu Deus. Clareza, E consertar a direcionamento. visão. Consertar a visão. Então, com clareza e direcionamento, ela começou a fazer isso. E as coisas começaram a andar. Inclusive, eu fiz uma live com ela e ela falou: "Hoje eu vivo 100% de psicologia Uau. e não tem horário na agenda." Cara, isso é Tudo isso valioso. através do autoconhecimento, clareza, direcionamento, visão, metas claras. Inclusive, eu também ensino isso no SOS Day. Eu ensino as mulheres a fazerem depois que a gente quebra as crenças, Aham. nós vamos fazer o mapa dos sonhos, que é ensinar você a sonhar. Porque sonhar não é simplesmente falar, eu quero ir para Disney. Ah, eu Uhum. quero ganhar dinheiro. Tá, você quer ganhar quanto? Você quer ir quando? Com quem? Quem vai com você? O que que você Colocar vai fazer para data. realizar? Então, eu ensino as mulheres a sonhar, a criarem metas tangíveis, realistas. E ensino elas que é passo a passo. É um degrau de cada vez. Porque às vezes as mulheres hoje me veem com carrão e aí pensa, nossa, já começou assim. Ah, Não, meu primeiro carro era um Uninho que não tinha nem freio de mão direito. meu Deus. Chegou um dia, ele parou na ladeira, eu deixei ele lá e falei pro meu marido, vai buscar, porque não consigo tirar, porque o freio de mão não Meu funciona. Deus. E aí é gradativo. Aí de lá fui para um Palio, do Palio fui para um Agile, e do Agile, e assim foi. Tem mulheres que acham que é pílula mágica, e não Mm-mm. é. Não é. Você precisa passar pelo processo, porque é o processo que nos faz ser grande. E é fundamental ter alguém que a gente confie para esse processo. Sim.
Porque é como você trouxe, é autoridade, né? O nosso cérebro, ele dá autorização para aquela autoridade. Isso mesmo. E Foi aí que nasceu os mentores. exato, exato. Que lindo o seu trabalho, eu amei. Ah. Já quero participar do SOS SOS Day, Day, próxima sexta edição. edição, dia 27/7, já está aí, já Já tem está à data, venda, gente. A já moça tem sabe criar data. meta e plano de ação mesmo. E as pessoas te acessam como no Instagram? É Grace Barbosa F. É importante soletrar. Grace, Grace. G-R-E-I-C-E. Grace Barbosa e F de foco no positivo. Porque eu acredito que onde você foca, flui. Exatamente. Muito É um bom. mantra que eu tenho, levo comigo, porque tem gente que fala assim, ah, é só focar? Não. Mas se você foca, flui. Se uma pessoa tivesse focado que aquele remédio ali iria fazer efeito, cicatrizar aquela úlcera, ela teria cicatrizado. Mas focou que era um teste. Exato. Então não acreditou 100%. Porque o que você acredita 100% acontece. Ufa, olha, eu concordo com isso, viu? E é legal a gente escutar isso, porque tem coisas que. Tem dias que a gente dá uma titubeada, né? É. Falar, ai, será que esse é o caminho mesmo? É tomar aquele fôlego, acreditar e seguir em frente. Inclusive, quem me segue no Instagram tem muito acesso a isso, sobre crenças possibilitadoras. Inclusive, eu crio minhas crenças. Muito Às bom. vezes às vezes você não tá afim de gravar vídeos, às vezes você não tá afim de Tem gravar dias que conteúdo. realmente é desafiador. E às vezes eu coloco lá, eu amo gravar vídeos. Porque eu começo, enquanto eu tô Comunicação me é tudo. arrumando, tô arrumando o cabelo, passando a maquiagem, tô lá. Eu amo gravar vídeo, já muda a sua energia, já muda a sua postura. Treinar. Eu preciso treinar. Não só para ficar bonitinha, mas para saúde física. Porque o primeiro Longevidade. pilar, saúde, longevidade. Como que eu quero chegar na minha velhice? Então eu tenho dificuldade. Você acha que todos os dias eu acordo bem animada para ir treinar? Vamos pra academia. Vamos sentir A melhor dor. coisa. É. Não, mas eu coloco lá, eu amo treinar. Crença possibilitadora. Então, eu ensino mulheres a trabalhar isso, trocar crenças limitantes por crenças possibilitadoras. E eu acredito que tem duas formas de você se posicionar. Ou você tem a mente pobre de espírito, Sim. ou você tem a mente de sucesso. Porque o pobre, ele acredita, Deus quis assim. Que A era mente de que você sucesso, acreditou muito tempo. ela já pensa o quê? O que que eu aprendi com isso? O que que eu posso fazer agora? Qual é o próximo passo? Porque se Deus quis assim, você vai cruzar os bracinhos e pronto. E por mais que eu seja cristã e acredito muito nas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, o Senhor, ele falou assim, ó, vai que eu sou contigo. Porque ele Mas sabia que você podia. o ID funciona. E ele sabia que você podia, senão ele não teria colocado você à prova. Ele não vai Verdade. colocar o seu filho num desafio que você não consegue suportar, ou num desafio que você não consegue vencer. Então, quando ele falou assim, ó, vai que eu sou contigo, porque ele sabe que tudo que você precisa para vencer esse desafio tá aí, dentro de você. E ele está lá. E ele está lá do nosso lado. Que é o Para mais quando a gente gostoso. pensar assim, ai, Senhor, tô caindo. Ele, não, tô aqui, calma. Levanta e quando precisa, que tem aquela história que eu amo das pegadas na areia, que é muito antiga, mas Ai, eu arrepia amo. até. Eu amo aquela história. Fala assim, meu Deus, mas o Senhor deixou comigo. Só tem uma pegada. Não, porque eu estava te carregando no No colo. colo. Quando Quantas vezes precisa, não? ele nos carrega. E não tem problema nenhum. É. Aí ele vai, nos fortalece e fala, agora levanta e vai. Vai. Ai, que lindo. Ai, o Joyce, o Grace, olha que eu tô aqui. Que lindo. É emocionante. E quando toca no nome do pai, né, a gente sente essa presença, essa paternidade que é tão necessária. E a gente volta lá no Muito. perdão. Se a gente não perdoa nosso pai aqui na terra, como que a gente vai se conectar com o nosso pai Não lá do tem. céu? Não tem como. O perdão a qualquer pessoa é muito importante. Quando fala da sua figura paterna, ela é essencial. Ela precisa acontecer, precisa existir. E eu tenho certeza que alguém que vai ouvir esse podcast está precisando dessa mensagem. Com Está certeza. precisando perdoar alguém, perdoar o seu pai, para que a sua vida possa prosperar. Porque a nossa voz, a nossa mensagem, ela chega nos corações que precisam. Sim. E é isso que eu digo no SOS Day. Eu falo assim, que até para as mulheres irem para lá, precisa ser o momento certo. Então, Deus coloca sempre as pessoas certas no dia certo, no lugar certo. Porque você pode reparar, tem muitas pessoas que se você faz na sexta-feira, é sexta, não posso. A segunda eu vou trabalhar.
Ah, terça não Sempre vai ter consigo. o Sempre vai empecilho. ter. Sábado eu preciso trabalhar. Domingo eu tenho que ficar com a família. Então ainda não é a pessoa que está preparada para participar do nosso treinamento. É A verdade. mulher preparada para participar do nosso treinamento, ela tem que abrir mão de algo, porque a gente não pode ter tudo. Então, às vezes, fala assim: ó, esse domingo eu não vou ficar com a minha família, mas para me desenvolver, para me desbloquear, para crescer e para amanhã eu ser uma pessoa melhor para estar com a minha família. Porque não é todos os dias, é um dia que você vai tirar para você se desenvolver. E eu digo, o SOSD é um lugar seguro. Onde você, onde você pode chorar, onde você pode colocar suas crenças, onde você pode colocar suas dores e sair de lá uma mulher transformada. Ai, que delícia, gente. Ó, eu tenho certeza que você vai amar ter o cuidado que você transpira cuidado. É Ah, incrível. Imagina que aconchego, que gostoso. Porque realmente tem que ser um lugar seguro e com uma pessoa que a gente confie para passar sim. por um processo que, ó, aperte os cintos de segurança. Muito bom. Nossa, eu amei conversar com você. Muito Ah, obrigada, eu Joyce. que Nosso tempo amei, acabou. Grace. Por que que eu tô Joyce, gente? Joyce era a outra que estava com Já você? entrevistei a Joyce. Já entrevistou ela Não, mas hoje? não era a anterior, a anterior. Era outro nome. Era Mari. Ah, Mari. Mas você me lembra muito a Joyce. Depois eu te conto por trás das câmeras aqui. Muito obrigada, Eu que Grace. agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu me senti em casa. Ai, que Parecia que bom. a gente já se conhecia há muito tempo. Fiquei muito feliz mesmo pela oportunidade. Me colocar à disposição para vir de novo, porque eu amei. Por favor, a gente tem que falar sobre empreender em família, em casal, o próximo Sim, episódio com Grace verdade. Barbosa. Empreender em casal, porque não deu tempo de falar. E também sobre o workshop Desbloqueia, também não deu Sim, tempo de fala um falar. pouquinho dele. E quando vai ser? Inclusive, o workshop Desbloqueia está marcado para dia 31/5. Uau, é já, gente. Sem ser É esse o já. próximo final de semana. Eu acho que vai cair bem no final de semana que vai sair o programa, porque esse programa está sendo gravado. É. Então, aí o que acontece? Vai ser no dia 31/5. São para mulheres que querem desenvolver, porque às vezes eu vejo que a mulherada está se perdendo muito, né, nas vendas, com muitas crenças, medo de aparecer e até mesmo estratégias. Eu vou ensinar no workshop estratégias que Estratégias. eu uso há mais de 20 anos e que funcionam. Hoje as pessoas, elas estão muito focadas apenas nas redes sociais, esquecendo também da venda que sempre funcionou. E aí, uma pergunta que a gente estava até conversando, eu e a Dani, nos bastidores. Se o Instagram parasse hoje, o que você faria das Nossa. suas vendas? Como que você iria vender? Como você iria sobreviver? Então, eu quero trazer isso para essa mulherada que existe muitas maneiras de ganhar dinheiro, muitas maneiras de vender, muitas maneiras de prosperar. Que o Instagram ele veio para alavancar. É uma das É ferramentas, uma né? das ferramentas, mas não é somente ali. E a mulherada acha que só ali, que se não tá vendendo ali, as pessoas não querem mais usar a indicação, o boca a boca, Que nunca vai usar deixar de funcionar. o tete a tete, Que é o mais importante, um a um. que é o mais importante. Ai, E é o que tá faltando hoje. Quem não quer ser cuidado, quer ser lembrado. Quando uma Isso. pessoa fala com você, pra você, é diferente. Olha, tem um produto aqui, lembrei de você, vai ser especial para sua vida. Isso daí traz pertencimento, Pertencimento. validação. É um gatilho para venda. Com certeza. Grace, muito obrigada. Eu queria que você deixasse um recado final para as empreendedoras que te seguem. Para essa câmera aqui, ó. Um recado final? Ai, que responsabilidade, né? Elas estão aqui te assistindo. O recado final é: não desista dos seus sonhos. Você com certeza nasceu para vencer. E se é algo que está fervendo no seu coração, é porque é para ser e só depende de você. Então saia da cadeira de vitimismo e vista-se da melhor armadura que você tem, que é a fé. E ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou acessar. É isso. Ai, que linda! Muito obrigada pela sua contribuição. Foi riquíssimo, Pode Ser Eu que Franca. Esse agradeço. podcast que foi desenvolvido para pessoas como você, que passam esse conhecimento, que é uma especialista e quer ver a transformação real nas pessoas, para as pessoas crescerem. Muito obrigada, viu, Grace? Eu que agradeço. Eu agradeço a você que ficou até o final, já compartilha esse programa, eu tenho certeza que tem várias empreendedoras aí precisando dessa mensagem de fé, dessa mensagem fortalecedora e de esperança e também estratégica, porque a gente precisa de estratégia. E já me sigam no Instagram, gente. Passa de novo seu Instagram. Grace, Greice.
Então, Grace Barbosa F, de foco no positivo. Me sigam lá para que nós possamos ficar mais juntinhas e que você possa também conhecer melhor o meu produto e, claro, estar no SOS Day. Maravilhosa! Obrigada, Eu Grace. que agradeço. Um beijo. Um beijo pra você e até o próximo episódio do Pode Ser Até. Franca. Tchau, tchau.